Seja muito bem-vindo ao Pura Vida, o programa que lhe dá a conhecer os casos de sucesso na área da medicina em Portugal. Todas as semanas vamos ao encontro dos profissionais de excelência que conseguem contornar os diagnósticos mais complexos. Em todo o mundo, são poucos os cirurgiões que conseguem colocar uma banda gástrica através de uma simples incisão no umbigo. Um deles é português e está hoje aqui connosco no Pura Vida, Dr. Rui Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, o prazer é meu. Este procedimento que estava a falar foge um bocadinho à regra do que é a colocação normal de uma banda gástrica, isto porque é feito com recurso a uma abordagem diferente, o SILS. Como é que isto tudo é feito, doutor? Esse tipo de abordagem que nós começámos a praticar em 2008 veio na sequência de uma corrente que é tornar a cirurgia cada vez menos agressiva para o doente, cada vez mais mini-invasiva e, portanto, de forma a que provoque menos dor, a que tenha menos impacto na vida do doente, que permita uma recuperação mais rápida e mais tranquila depois de uma intervenção cirúrgica. A abordagem SILS, quer dizer Single Incision Laparoscopic Surgery, portanto, cirurgia através do umbigo, destina-se exatamente a provocar menos dor e a deixar menos marcas, menos cicatriz no doente. E é um conceito que se aplica a vários tipos de cirurgias, não é? Portanto, sobretudo cirurgias mais correntes, como a cirurgia da litíase vesicular, a chamada operação à vesícula, ou a cirurgia de algum tipo de hérnias, ou alguma cirurgia ginecológica, tipo a ligação de trompas. De facto, os verdadeiros pioneiros deste tipo de abordagem foram os ginecologistas nos anos 70, que faziam laqueações de trompas com aparelhos primitivos através do umbigo. Mas, para algum tipo de cirurgias, para a cirurgia do ovário, a cirurgia do útero, é algo que, de facto, faz sentido e hoje em dia é uma prática relativamente corrente. No campo da cirurgia metabólica, cirurgia da obesidade e diabetes, de facto, foi também aplicada com a mesma intenção, portanto, permitir uma cirurgia mais confortável para o doente, com menos problemas. E nessa medida, em 2008, na altura em que ainda se faziam bandas gástricas, eu de facto comecei a fazer esse tipo de abordagem, recorrendo à técnica da banda gástrica, que é uma técnica mais simples. Mas, porque a banda já estava de alguma forma em declínio, rapidamente evolui para fazer cirurgias de reseção orgânica, como o sleeve gástrico, chamado sleeve ou gastrectomia vertical calibrada, portanto, que no fundo consiste em cortar parte do estômago e tirá-lo para fora, reduzir o tamanho do estômago, que é uma cirurgia mais complexa que a banda. Portanto, na altura comecei a fazer esta cirurgia também pelo umbigo. E realmente conjugavam-se dois fatores. Eram os doentes com menos peso que precisavam desta cirurgia, e eram os doentes com menos peso que tinham mais interesse numa cirurgia sem cicatriz, nomeadamente as mulheres mais jovens. E, portanto, consegui fazer uma série de alguns doentes, bastantes, na altura 40 e tal, desta forma, o que foi relativamente pioneiro a nível da Europa e até do mundo. Sem dúvida, o doutor tem sido precursor nestas técnicas. Exatamente. É um procedimento muito minucioso, não é, doutor? Já é bastante minucioso o sleeve. Entretanto, a coisa correu bem e evolui para o bypass gástrico, que no fim de contas é a técnica top da cirurgia da obesidade e que também pode ser feita desta forma. Digamos que o programa de SILS não evoluiu mais porque requer algum material específico, tem custos adicionais e em 2010, 2011, com a crise económica, os hospitais e os doentes deixaram de conseguir pagar esse extra financeiro que era implicado pelo uso de algum tipo de materiais necessário para este tipo de abordagem. E, portanto, o interesse diminuiu um pouco nessa medida. Mas, apesar de tudo, continuamos a operar alguns casos em que há, de facto, um grande interesse do ponto de vista cosmético ou do ponto de vista da redução da dor, em alguns casos, em alguns doentes, em que o peso é mais baixo ou em que a parte estética, como repetindo, tem que ser mais preservada. Continuamos a fazer este tipo de abordagem e temos a esperança... vantagens. Tem essas vantagens, e bastantes. E estamos convictos de que no futuro, com o advento da cirurgia robótica, que é um novo conceito ainda dentro da tal linha da mini-invasividade, no futuro, no presente já temos algumas cirurgias robóticas em alguns hospitais, mas mais uma vez, o robô é um instrumento muito caro, com uma manutenção extremamente cara e poucos hospitais conseguem aceder à robótica em Portugal. Enfim, noutros países há mais do que em Portugal, bastante mais, mas já vamos tendo alguns. Mas estamos convencidos que com a baixa do preço dos robôs cirúrgicos vamos ter um spread da utilização e existem robôs exatamente para o SILS, que vão permitir resolver alguns problemas do SILS. Porque
Quando trabalhamos pelo umbigo, uma das situações que temos é que, como é que é de explicar? Nós naturalmente operamos com a mão direita do lado direito e com a mão esquerda do lado esquerdo, quando estamos em fios temos que inverter as mãos. Exatamente, tendo a mão direita do lado esquerdo e a mão esquerda, o que o nosso cérebro não gosta nada. Estamos a ver as duas dimensões sem sentir diretamente os órgãos, através de instrumentos rígidos, e ainda por cima com as mãos trocadas. É algo e chegar complicado. a sítios muito complicados. E chegar a sítios e fazer gestos complicados, enfim, sobretudo em doentes com obesidade, que têm mais gordura, em que as estruturas anatómicas não são tão claras e em que o erro é mais fácil. Que tipo de doença é que nós estamos a falar em termos de obesidade? Estamos a falar em termos de obesidade. Enfim, a obesidade é uma doença crónica, uma doença de perfil inflamatório, uma doença multifatorial que tem, no fundo é genética, no fim, há defeitos genéticos, defeitos do DNA que condicionam o aparecimento da obesidade, mas é preciso que o ambiente facilite. E, portanto, é também uma doença ambiental nesta medida. Não é obeso quem quer, mas não é obeso também em qualquer ambiente. É preciso haver, de facto, disponibilidade de comida e conforto, sedentarismo, automóveis, enfim, todos os fatores que levam a que o consumo energético baixe e a ingestão calórica aumente. Desta doença resulta um aporte de energia diário, portanto, uma poupança de energia na forma de gordura, e os doentes vão aumentando de peso, sobretudo na base da reserva energética na forma de gordura. E a gordura é um órgão ativo que provoca, que produz hormonas e produtos químicos que vão provocar doenças como a diabetes, como a hipertensão, como a apneia do sono. O próprio peso destrói as articulações, nas mulheres as hormonas provocam infertilidade, pode provocar tumores do cérebro. São 236 doenças que podem vir da obesidade. É mesmo este número, 236. Estão estudadas de vários tipos de doenças. Portanto, a obesidade, digamos que é uma doença que destrói a vida de cada um dos doentes, na vertente física, na vertente psicológica, dado o impacto que tem em todas as atividades humanas, claro, e também na vertente social, uma vez que problemas como o alcoolismo, a exclusão profissional, enfim, são de facto... bastante graves. Doutor, pode-se dizer que é a epidemia do século XXI? Já é dito há muito tempo. É a epidemia do século XXI, claramente. Sobretudo porque, por exemplo, em Portugal, os grandes problemas de saúde pública hoje em dia ainda são a diabetes, a hipertensão arterial e a obesidade. Portanto, acontece que a obesidade está na gênese quer da diabetes, quer da hipertensão. Por exemplo, cada obeso, numa pessoa de peso normal, um obeso tem 12% de risco de ser diabético tipo 2. Num obeso é 63%. Portanto, 5 vezes mais o risco de obesidade implica diabetes. E a diabetes consome, para ter uma ideia, normalmente à volta dos 10% dos orçamentos da saúde. 10% do dinheiro que gastamos em saúde é para a diabetes, no tratamento direto ou das consequências de tratamento ou custos indiretos. É de facto muito dinheiro, é um grande burden. Já lá vamos à comparticipação também deste tipo de doenças por meio do Estado. Eu gostaria de regressar ao seu trabalho. Certo. Doutor, nem todos os doentes podem ser submetidos a este tipo de intervenção, certo? Claro, a cirurgia da obesidade, ou centrando na cirurgia da obesidade, também há a cirurgia da diabetes, é de facto uma cirurgia muito prevalente, é das cirurgias mais comuns hoje em dia em todo o mundo. Calcula-se que se façam 1 milhão de procedimentos por ano em todo o mundo. É bastante. Tem uma ideia do nosso país quantos doentes é que são operados? No nosso país, eu fui presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Obesidade durante 5 anos e fiz a monitorização a nível nacional, que também não existem muitos dados oficiais, mas calculamos que se operem hoje em dia, 2 a 3 mil casos por ano. Antigamente 3 mil, hoje em dia talvez um pouco menos, 2.500, uma vez que o número de centros de obesidade se reduziu um pouco. Neste momento existem 23 e, portanto, 16 públicos e 7 privados aprovados pela DGS e, portanto, é este o número. Mas este tipo de atividade tem regras, portanto, existem guidelines. Por acaso, Portugal é dos poucos países que tem um programa nacional de tratamento cirúrgico da obesidade. Quer dizer, existem regras publicadas pela Direção-Geral de Saúde que institucionalizam algumas recomendações que nós temos que seguir. Temos que operar os doentes que tenham alguns critérios, que tenham algum peso que justifique a intervenção. Não é? É muito comum chegarem-nos doentes com um bocadinho de peso a mais, mas não é tanto, nem provocam doenças, e temos pena, lamento, mas o seu caso não é para operar, é para fazer algum controle dietético, algum apoio psicológico, alguma farmacoterapia, mas não é para operar porque não justifica. No fundo, operamos os doentes em que o risco das doenças é maior que o risco da operação.
E, portanto, normalmente são os doentes com IMC, índice de massa corporal, acima de 35, com doenças, ou qualquer doente com IMC acima de 40 tem indicação para ser operado ou deve ser operado. Isto quer dizer que, operando 3.000 casos por ano, num universo em que nós temos qualquer coisa como 16% de obesos em Portugal, obesos mesmo, quer dizer que operamos 1% dos doentes que têm necessidade deste tipo de tratamento. O que é que isto quer dizer? Não temos recursos para resolver o problema cirurgicamente, nem queremos, não é? Sim. O tratamento da obesidade é um problema de gerações, é um problema cultural que tem que ser resolvido pela via da educação, sobretudo nas crianças, pela prevenção, por evitar os fatores de risco, quer o sedentarismo, quer a ingestão de comida hipercalórica ou de alimentação. Temos que ter medidas alimentares, evitando alimentos errados, fazer esta educação, e em vários decénios resolver o problema. A cirurgia apenas destina a resolver os problemas mais graves, os casos mais agudos, os doentes que sofrem mais. Exato, não é a solução, a cirurgia. Não vai ser. Doutor, nós temos o exemplo de um paciente seu que perdeu 130 quilos. Vamos ficar com a história do Miguel Ângelo. Tudo começou porque a minha mãe trabalha em casa, 2 diretores, neste caso da TV, e que aceleraram o processo. Fomos à televisão, o Dr. Rui estava presente, eu não sabia, a minha mãe sabia, já calculava quem é que já conheceu o Dr. Rui ou não, já sabia o porquê de ir à televisão e que seria ele já a ajudar. E tudo começou aí nesse programa que ele teve lá connosco, tivemos a falar sobre a obesidade, que é um problema grave a nível global mesmo. E a partir daí o doutor prontificou-se a tratar do meu caso e ainda me recordo, a primeira coisa que ele me disse, e ele depois vai confirmar, a primeira coisa que ele me disse na primeira consulta foi que eu estava disposto a levar isso até ao fim. Eu disse que sim, eu disse que não ia desapontar o doutor. E assim foi, é um processo longo, desde que começámos com análises e exames para ver se tínhamos tudo em ordem. Depois temos um trabalho grande de uma equipa enorme que está atrás dele. Eu tinha uma psicóloga, tinha uma nutricionista, tinha uma série de pessoas que trabalhavam para mim. Trabalhavam literalmente para mim, não é? Eles trabalham para toda a gente, mas trabalhavam para mim. Queriam-me ajudar. Ou seja, no fundo é um trabalho de um grupo de pessoas enormes a que vou estar sempre em dívida para o resto da minha vida. E foi um processo longo. Fomos para a operação, do qual eu tinha muito medo, embora, enquanto o meu tempo de espera, enquanto ia o percurso até à operação, esses 2 meses, cerca de 2 meses e picos até à operação, fui operado a 14 de fevereiro, há 2 anos atrás, e fui pesquisando, porque eu gosto muito de saber aquilo que é que eu estou a fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Fui acompanhando testemunhos de outras pessoas que fizeram operações parecidas. E que operação foi esta? Eu fiz um mini bypass gástrico, não é um bypass gástrico normal, acho que tem derivação Y, acho eu, salvo erro, que é para além de me cortarem o estômago ficar reduzido a menos de metade, no meu caso, acho que tem uma ligação direta do intestino grosso ao estômago à parte do estômago que estou a utilizar. Tenho que ter uma série de cuidados, tive que ter uma série de cuidados para cada operação, tanto no pré-operatório como no pós-operatório, principalmente no pós-operatório, sempre acompanhado pelo um psicólogo, pelo nutricionista e pelo próprio Dr. Rui. E foi um processo, digamos que foi complicado. Os primeiros 2, 3 meses foram muito complicados, porque o corpo ressente-se muito. Estamos ali na parte inicial em que a gente sente o choque inicial é muito forte. Eu falo por mim, quanto mais peso as pessoas têm, acho que o choque é maior. E no meu caso o primeiro mês recordo-me de ter perdido num mês cerca de 20 e qualquer coisa quilos, uma coisa assim parecida. E já é um choque tremendo, o nosso corpo cede, tanto cede que a gente não tem centímetros autênticos cadáveres, entre aspas, não é? É um tipo de operação que mais rigorosa, ou seja, que nos ajuda a perder peso de forma mais rápida. Ou seja, a percentagem de sucesso é enorme, desde que também a minha parte, eu comprar a minha parte, que é a mais importante. Se eu tiver disciplina naquilo que eu estiver a fazer, obviamente que as coisas vão correr normalmente, que é isso que foi o seu caso. As pessoas perdem muito peso, vão perdendo muito peso.
há de chegar depois de uma certa altura, 6, 7 meses, que as pessoas têm ali estabilizam um bocado, ligeiramente. Depois volta a descer, não nunca na porcentagem que era antes. Nos meses seguintes perdeu então, era o quê? 20 quilos por mês, mais ou menos, que ia perdendo? Os primeiros 2 meses, 2, 3 meses, foi uma perda de peso bastante abrupta mesmo, muito rápida. Desde a operação até agora ainda perdeu? 160 quilos por aí, mais coisa e menos coisa. Após a operação temos cerca de 4 processos a seguir. Temos uma fase de líquidos, 4 fases, é isso, quer dizer, 4 fases, que é uma fase de líquidos, depois temos a fase de moles e por aí fora até chegar aos sólidos. Ou seja, é 2 semanas cada, intervaladas para cada. Após a operação? Após a operação, logo após a operação. Começamos com os líquidos, totalmente líquidos. E depois vamos, com o passar do tempo, vamos tomando de certa forma a alimentação convencional, não é? Vamos a pouco e pouco, até chegar aos sólidos. Um mês depois já comecei a comer algumas coisas sólidas, um mês e picos. E isso também dependendo do organismo de cada pessoa. Atenção, cada caso é um caso. Temos uma dieta para seguir temos que comer muito, para já temos que comer muitas vezes ao dia, 8 a 10 vezes ao dia. É toda uma questão de a gente saber o que temos de fazer. Temos que de manhã, antes do pequeno almoço, depois do pequeno almoço, mas tudo em doses menores, porque o nosso estômago está reduzido, não podemos comer da mesma forma que comia antes, senão estragamos tudo, não é? É sempre assim, é um processo muito longo e é um processo que funciona principalmente aqui, na cabeça da pessoa. Temos de trabalhar bem a cabeça. Eu acho que o principal mesmo é a nossa cabeça a funcionar, porque a partir daí, se as coisas funcionam, eu consigo levar tudo, mais difícil ou menos difícil, mas a gente leva tudo o tempo em frente. Normalmente é assim. Uma entrevista do repórter Tiago Belim. Doutor, a gratidão destes pacientes é algo que fica, não é, para a vida? É muito recompensador. De facto, conseguimos intervir de uma forma muito importante na vida de cada um, intervir de forma positiva, com benefício, não é? E, portanto, eles ficam de facto muito agradecidos e ficam muito ligados ao cirurgião e à equipa, provavelmente para o resto da vida. Pelo menos uma boa parte dos doentes. Há outros que têm a tendência depois para fugir um pouco das consultas, fazer o drop-out e não aparecer mais porque acham que são capazes. Depende da personalidade de cada um, mas de uma forma geral, para nós é muito recompensador ver tanto bem que fazemos aos doentes. O Miguel Ângelo falava na questão da disciplina, isso que o doutor focou agora. É muito, muito importante. Obviamente, sendo uma doença muito grave, muito difícil de tratar, por isso é que há tanto tratamento à volta da obesidade sem resultados, não é? De facto, o único tratamento que hoje em dia tem resultados muito importantes e que perduram no tempo, por muitos anos, é a cirurgia, ou tratamento com cirurgia. E porquê? Porque vamos intervir, de facto, nas vias metabólicas, nas hormonas que comandam a doença. Mas, para não me desviar muito da sua pergunta, portanto, o que nós conseguimos fazer é recuperar os doentes do ponto de vista físico. Basicamente, queremos curar doenças, a hipertensão cura, a diabetes. Não podemos dizer curar, mas entra em remissão, fica controladíssima para sempre, deixam de ressonar, deixam de ter apneia, deixam de ter dores, enfim, as senhoras podem engravidar, deixam de ter problemas como cólicas biliares, muitas vantagens. Tudo relacionado com a saúde. A cura, a dislipidemia, mas sobretudo a nível psicológico há uma recuperação, desculpa interrompê-la, há uma recuperação muito grave. Estes doentes, digamos que voltam a renascer, voltam a reviver na medida em que se tornam mais felizes e voltam a ter uma importância social muito grande. São doentes que voltam a trabalhar, que voltam a amar, que voltam a ter filhos, que voltam à escola, que fazem cursos quando já tinham desistido. Estes jovens estavam um pouco na fase descendente da vida, era quase um adolescente e estava isolado em casa, com um peso muito grande, talvez 220 quilos, desempregado, sem perspectivas na vida, e ia fechar-se em casa, cair num auto-isolamento, na depressão, que é algo que é muito frequente também na obesidade, e realmente resolvendo o problema desta forma, ele renasceu. Agora é um trabalho duro, é um trabalho de fundo, é uma maratona em que tem que ser avaliado por uma equipa, acompanhado por uma equipa, temos que fazer a cirurgia, tem que continuar a ser acompanhado. É um trabalho em 3 fases, pré-operatório, operatório e pós-operatório. E se não for desta forma, o resultado pode falhar. O pior que pode acontecer, e eu deixo o apelo aos telespectadores, é que não achem que ninguém acha que é um milagre. Parece, mas não é. É um tratamento em que vamos trabalhar antes da cirurgia, fazemos a operação, que é a parte, no fim de contas, menos chata da cirurgia. Portanto, o que é difícil é, de facto, o que o Miguel dizia, é a adaptação alimentar. 4 fases, líquidos claros, líquidos sólidos, moles, e
líquidos espessos, moles e depois sólidos. Isto, ao fim do mês, está a comer de tudo, em pequena quantidade, mas come de tudo. E depois é ir perdendo peso, mas sempre com o apoio da equipa. Não deixem de vir à equipa, porque é a equipa que lhes dá a estabilidade e que evita os problemas e que os motiva para continuar naquele caminho. E tem que tomar vitaminas, que é outra mudança comportamental que tem que fazer, porque estes doentes normalmente, portanto, emagrecem porque absorvem menos e têm que tomar vitaminas e muitas vezes esquecem-se. Mas nota-se pelo entusiasmo do Miguel Ângelo que a autoestima já está cá em cima, não é, doutor? Isso foi-lhe devolvido também, porque a maior parte dos doentes certamente chegam-lhe com estes problemas todos que focou, mas principalmente a autoestima muito em baixo. Claro. Nos casos limite, eu vou só dar 2 ou 3 exemplos para perceberem. Doentes que não conseguem fazer a higiene corporal, não se conseguem lavar. Doentes que não conseguem calçar os sapatos, que dependem de alguém para calçar os sapatos ou apertar os sapatos. Quando renascem e conseguem fazer estas coisas, ficam tão felizes que é difícil descrever. Lembro sempre de um doente, que também é um doente de 200 e muitos quilos, que emagreceu e um dia chegou ao pé de mim, felicíssimo, porque tinha conseguido comprar umas calças de ganga e ele já não conseguia vestir calças de ganga há muito tempo. Pequenos pormenores na vida das pessoas que fazem a nossa felicidade e eles voltam a ter. E realmente, só falando com eles é que se entende isto, não é? Muitas das vezes, pormenores que nós não damos muita importância no nosso dia-a-dia e que... Pronto, dá neste tipo de atitude a autoestima. Doutor, o esperado, após a colocação, a intervenção, o que é que o doente perde 60% do peso? É isto que aconteceu acontece na maior parte dos casos ou nem por isso? Não, em média os doentes perdem, digamos, de uma forma geral, um doente que queira fazer uma cirurgia destas, ou um tratamento destes com cirurgia, perde 1/3 do peso. Se é um doente de 90 kg vai perder 30, se é um doente de 180 vai perder 60, portanto, a regra é 1/3, mais ou menos, 30 a 35% do peso total. Há outras formas de medir, mas este é o valor normal. Ainda se utiliza a intervenção, a colocação do balão? O balão utiliza-se ainda. É uma terapêutica com algum interesse em algum tipo de doentes, mas não é de forma nenhuma uma solução, muito menos. Eu costumo dizer que o balão corresponde a uma dieta de 6 meses, não é? Porque o balão pode estar habitualmente 6 meses, alguns balões podem estar mais tempo, mas o corrente é 6 meses, e durante esses 6 meses os doentes vão comer menos. Porquê? Porque o balão obriga a comer menos, ocupa espaço, de alguma forma enjoa, pode retirar a fome um bocadinho, e os doentes nesse período vão perder peso, exatamente porque comem menos. Mas o problema permanece lá. Não trabalhamos nem a vertente psíquica do doente, portanto, não modificamos o seu comportamento, as suas motivações, nem a sua biologia. E, portanto, quando tira o balão, está tudo na mesma, basicamente como numa dieta. E, portanto, os doentes perdem peso, mas também depois, mais ou menos rapidamente, invariavelmente vão recuperá-lo. Apesar de tudo, este ganho temporal no peso pode ser útil, por exemplo, para preparar um doente para uma cirurgia. Doentes de muito risco tenham 200 e... Este doente poderia ter recebido um balão se fosse mais complexo, mas também não era assim tanto. Mas um doente que tenha muito fator de risco, porque tem muitas doenças, tem um problema cardíaco, tem um problema renal, tem uma apneia de sono gravíssima e que tem 250 quilos, nós temos que o fazer perder 30 ou 40 e isto reduz drasticamente o risco da cirurgia, porque aquele organismo vai se sentir mais confortável com menos peso e, portanto, o risco operatório, o risco e anestésico vai reduzir bastante e aí o balão tem interesse. Ou então, em casos de, muito baixo peso, em pessoas que não precisam de uma cirurgia ou que não têm critérios para a cirurgia, que por qualquer motivo querem perder peso temporalmente. Estou-me a lembrar de alguns atores que têm que fazer papéis e que têm que emagrecer, pode ser uma ideia. E ainda há uma terceira indicação para mim, que é os adolescentes. Os adolescentes, de facto, quando têm peso a mais, ou bastante peso a mais, com um balão podem reduzir e porque a psicologia deles é mais plástica, digamos que a personalidade não está tão vincadamente acabada, eles acabam por gostar muito de se ver mais magros e de ter os novos comportamentos e conseguem agarrá-los. E, portanto, aí é mais fácil mudar a parte comportamental, mesmo sem a parte biológica, e alguns conseguem depois manter-se magros depois num balão. Portanto, é outra indicação interessante. Recuperando estamos quase a terminar a nossa conversa há pouco na questão dos custos associados a esta doença, a obesidade também, são enormes. Portanto, é também uma barreira no nosso país para o tratamento. É uma barreira, é o problema do acesso ao tratamento. É uma cirurgia, mais que isso, é uma cirurgia tecnologicamente evoluída, que consome instrumentos que são de facto caros. Cada cirurgia terá um consumo de material na ordem dos 4, 5 mil euros, material
disposable, portanto, descartável, e, portanto, material que é para usar e deitar fora. E, portanto, o preço da cirurgia é, de facto, elevado. O Estado comparticipa a algumas cirurgias, tanto nos hospitais públicos, nos centros que existem, mas o número não é, de facto, suficiente. Deveria ser mais elevado. Isto não é paradoxal. Eu disse que a cirurgia não vai resolver a obesidade, mas nós temos doentes graves que justificariam um maior número de cirurgias, porque esses vão beneficiar muito e não é só o doente que beneficia. Está calculado que cada uma destas cirurgias que nós fazemos, pelo efeito poupador que vai induzir no consumo de medicamentos, na redução de consultas médicas, no consumo de internamento, de operações, por exemplo, mas sobretudo nos medicamentos, portanto, esta cirurgia vai induzir poupança. Portanto, cada doente vai gastar menos, depois de operar e quando emagrecer, vai gastar menos dinheiro. E o custo da cirurgia está amortizado ao fim de 3 anos ou 3 anos e meio. Se for um diabético tipo 2, é ao fim de 2 anos. Ou seja, é um bom investimento. Portanto, quando gastamos 8 ou 10 mil euros numa cirurgia, sabemos que daí a 2 anos o dinheiro está recuperado e daí para a frente, cada ano vamos ter um superávit em termos económicos. Ora, os políticos deviam entender isto de outra forma, ou as seguradoras que continuam a não comparticipar este tipo de cirurgias e, portanto, perceber que o próprio Estado, o próprio Sistema Nacional de Saúde vai poupar dinheiro investindo mais nestas cirurgias nos doentes graves. E as seguradoras a mesma coisa. E os próprios doentes podem fazer este tipo de abordagem e pensar na sua vida desta forma. De facto, também do ponto de vista, é uma cirurgia cost-effective, como nós dizemos, em que o custo-benefício é muito grande. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Pura Vida. Vamos ficar por aqui. Obrigada também por ter estado aí desse lado. Voltaremos para a semana com mais casos de sucesso, histórias positivas, aqui no S+.